Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz, estou feliz de estar com vocês nesse dia, que são aproximadamente as 7 da noite, lá em Lisboa, Portugal, e para toda a gente que fala portuguesa. Isso também é para a gente do Brasil, onde agora são as 4 da tarde, então também qualquer pessoa que esteja vendo esse webinário do Brasil também bem-vindo. Vamos começar em uns 3 minutinhos. Estou com vocês num momento. Tudo bem, minha gente? Já estamos de volta. Bem-vindos. Vou compartilhar com vocês a janela do webinário, onde vamos estar vendo hoje o que é o análise fundamental. Isso é um elemento muito importante em nosso trading. Espera aí. Agora sim, aqui estamos. Share. E vamos pôr aqui outra vez, new share. Listo. Pronto. Tá, e aqui, tá. Então, o objetivo desses webinários é ser parte do seu treinamento como trader. Que não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, somos parte do seu treinamento, do qual nós sentimos felizes de ser parte do seu treinamento. Não podemos fazer magicamente um bom trader. Precisamos também ajuda do seu lado. Prática diária. Isso é uma disciplina, isso é um treinamento. Precisa se treinar diário. Por quê? Porque existe o que é o copy trading, as ferramentas robóticas, mas essas não fazem de você um bom trader. E você precisa entender o que é o que está fazendo o trader ou a ferramenta robótica, se está de acordo com o seu sistema de trading, com sua tolerância ao risco. Precisa você saber. E por isso é que o trading manual, o trading que nós ensinamos,
é crucial para você entender os mercados e saber onde participar, qual é o mercado e o trading que você melhor entende para você ser um trader consistentemente lucrativo, tá? Então, tem dois tipos de análise que são os mais usados pelos traders. Tem gente que só faz análise fundamental. Tem gente que só faz análise técnica. Eu vou falar hoje do análise fundamental. Meu nome é Carl Praz. Estou feliz de estar com vocês. Sou trader faz 20 anos. Estou baseado na cidade do México. Aqui são as 12 do meio-dia, às 7 da noite, agora em Lisboa, às 4 da tarde em São Paulo. 3 da tarde em São Paulo. Ok, então. Tem traders que só fazem análise fundamental, não tem suficiente informação. Tem gente que só faz análise técnica porque o análise fundamental está contido no preço. Também é certo. Mas estamos fazendo estratégia, estamos fazendo inteligência financeira. Então, a mais informação você tenha, mais poder de assertividade você vai ter nas suas posições. Então, qual é o conselho? O conselho é ter muito presente o análise fundamental, basear a sua estratégia 20% em análise fundamental e basear 80% da sua estratégia em análise técnico que vamos estar vendo próxima semana, porque hoje, desculpe, terça-feira, estamos vendo esse webinário para a gente, principalmente de Portugal. E quinta-feira vamos estar vendo o webinário, é o mesmo tema, mas apresentado de um jeito um pouquinho diferente para a gente do Brasil. Vamos falar muito sobre a análise fundamental, porque é um tema que pode ser muito amplo. Esses webinários não são limitativos. Não é que nós digamos, é que eu já vi o webinário do análise fundamental com o Carl, eu já sei análise fundamental. Não. Tem livros, tem muito que você pode aprender ainda para se formar como um trader profissional. Mas aqui vamos ver elementos onde você já vai poder ser operativo nesse arte do análise fundamental. E a próxima semana vamos falar sobre o análise técnico, que é 80% de nosso análise e é a base dos webinários que vamos ter ao futuro. 80% de todo o material tem que ver com a análise técnica, que são os gráficos, os indicadores, a leitura, já seja de price action ou a leitura de canais, que vai em conjunto com o price action, tá? Antes de começar, vou falar sobre o aviso de risco, onde estamos falando que nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Estava falando com um aluno no dia de ontem. Ele falava, olha, ele está começando. Então ele falou, que eu já queimei 3 contas. Para explicar o que quer dizer isso. Isso é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca. Tem gente que pensa, é que se você não tem queimado contas, você não tem aprendido. Não é isso. Que acontece que uma pessoa, quando está fazendo trading, pode acumular muita perda por alavancagem, que estamos falando de um mercado 3 vezes alavancado. Então, tem 2 jeitos de aprender. Um bom e um não tão bom.
O bom é quando você aprende usando uma conta demo. Então, você pratica, faz dinheiro, tem perdas, mas as perdas não são reais. Isso é o mais importante. O jeito não tão bom de aprender é quando você aprende com dinheiro real que possivelmente tomou muito tempo para a pessoa ganhar. É como aprender com sangue. Eu não aconselho esse tipo de aprendizagem. Então, para conhecer o poder que você tem nas suas mãos, para eventualmente dobrar a conta ou perder a conta, precisa se saber como é que isso funciona. Os grandes traders não colocam uma posição, não fazem um investimento de algo que eles não conhecem 100%, 120%. Então, esse é meu conselho. Eu vou falar de 5 conselhos, fato, ok? Então, tem que ter presente que tem uma situação que se chama margin call, trade out, ou queimar a conta, que é, assim, você está operando com dinheiro real. O dinheiro que você tem na conta com o broker é a garantia de pago que você tem frente ao broker. Isso quer dizer que se a sua perda no drawdown ou flotante, você ainda não fechou as posições, mas o flotante, a perda é muito forte e é muito perto do dinheiro, da quantidade do dinheiro que você tem na conta. Então, o broker, para proteger-se, para se proteger e também para proteger você de não dever dinheiro para o broker, ele pode fechar todas as posições que você tem abertas, deixando a sua conta com 1 ou 2% do capital que você tinha originalmente. Isso não deve acontecer nunca. Isso acontece quando o seu sistema de gestão de risco não é adequado. Então, quais são os 5 conselhos que eu dou? Para começar, a máxima do trading é o money preservation, é a preservação do dinheiro. Isso é ainda mais importante que ganhar, porque que sentido tem ganhar dinheiro para depois perder? Tem pessoas que falam, olha, eu tenho $1.000 na conta, eu fiz 500, já tinha 1.500, depois eu perdi os 500 e agora eu tenho os 1.000. Então, não aconteceu nada, porque o meu capital original está protegido. Não, senhor. Você perdeu o dinheiro que você ganhou e você perdeu $500, que é perto de praticamente queimar a conta, porque a perda nunca deve ser maior entre 1 a 5% de perda, ainda é relativamente fácil de recuperar. Então, para ter esse money preservation, eu dou esses 5 conselhos. O primeiro é praticar em demo. A conta demo é crucial. É o campo de treinamento. Porque os mercados não são tão lindos como nós pensamos. Não é esse lugar romântico onde eu vou colocar dinheiro, eu vou fazer muito dinheiro. É um campo de guerra, é um lugar hostil. Tem ditos. Não? Se você faz um erro numa posição, tem um dito que diz: Deus pode perdoar as pessoas por o que fazemos, mas os mercados não. Se você está errado, tem que sair, tem que assumir a perda, tem que ter controle da perda para ter uma boa gestão de risco. Então, você tem que se treinar, e para isso é a conta demo. E a conta demo é crucial porque é na conta demo onde você vai ser primeiro consistentemente lucrativo para depois passar a real. É o campo de treinamento onde você vai vendo qual é a estratégia que mais funciona para você e uma vez que essa estratégia funciona, passa a real, mas de um jeito progressivo.
Primeiro real com posições pequenas, depois um pouquinho mais grandes, depois um pouco mais grandes. A conta demo sempre deve estar junto com a real. E você, a invitação é que tome a conta demo com tanta seriedade como um piloto comercial toma um simulador de voo para se treinar, um piloto de Fórmula 1, o treinamento também é no simulador, no gamer, se você quiser. Porque só o que já está pré-testado, só o que você já passou através do backtesting, você passa real. Até que já passou a prova, que já filtrou. Mas se você já tem uma estratégia que está funcionando, você pode usá-la, mas você ainda vai continuar aprendendo, vai continuar vendo novas estratégias, novos indicadores, novos robôs, nova inteligência artificial. Tudo isso, você vai testar primeiro na demo. E depois, uma vez que funciona, passa a real. Ok? Segundo conselho, gestione uma ordem de paro de perda, que é o stop loss. Não é só colocá-lo. Se bem, quando nós colocamos uma posição, não sabemos quanto é o que possivelmente vamos ganhar. Podemos ter uma ideia, mas não com total certeza. O que sim possamos ter total controle é quanto é o máximo que nós podemos permitir perder por posição. Então, para isso é que serve a ordem de stop loss. Tem traders que não usam ela, porque dizem, é que eu não quero sair antecipadamente da posição. Mas não tem controle. Se o preço baixa demais, vai em contra demais, a perda pode crescer enorme, ok? Tem gente que usa o stop loss, mas deixa ele aí, parado, na máxima perda. Se o preço avança na direção correta, então você pode subir o stop loss para blindar a posição. Igualar o preço da máxima perda da ordem de stop loss igual ao preço de entrada da posição para blindar a posição com o qual já não tem possibilidade de perda. Tem um dito que diz, o guerreiro que tem as mais altas possibilidades de ganhar uma batalha é aquele que já não tem nada que perder. Então, se você já não tem nada que perder, o Money Preservation está aí. Não só isso. Muita gente pensa que o stop loss só funciona para proteger da perda. Não, senhor. Se o preço continua avançando na direção da sua posição, você pode blindar e proteger um mínimo de lucro. E você pode ser consistentemente lucrativo, não ganhando o máximo, mas também protegendo um mínimo de lucro que cada vez pode ir crescendo mais e que nós vamos estar ensinando nesses webinários como é que você pode fazer isso. Então, você pode usar também o Take Profit para maximizar o lucro, já está protegido. Então, quando você protege o mínimo de lucro, essa já é uma posição ganhadora garantizada. O único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas o lucro já está garantido, já está garantizado. Terceiro conselho, baixe o alavancagem. Estamos falando de um mercado 3 vezes alavancado. Tem uma alavancagem do PIB, que é o quarto dígito depois do ponto no preço, no qual você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço, número 1. Número 2, depende do calibragem da posição que você coloque. Se é um microlote, o PIP, que é o point in price, o ponto em preço, o movimento mais pequeno, que é o quinto dígito, o quarto dígito. O quinto dígito são frações de PIP.
Em um microlote, o PIB pode ter um valor de 10 centavos. Em um mini-lote, o PIB pode ter um valor de $1. Em um lote standard, o PIB pode ter um valor de $10, um euro-dólar. Então, isso quer dizer que, com esses micromovimentos, essa é a proporção que você pode ganhar ou perder dinheiro com cada movimento do quarto dígito do preço. Então, cuidado. O terceiro alavancagem é o que o broker dá para você. Aqui, o broker é o intermediário entre nós e o mercado interbancário. Então, eles sabem que a gente está fazendo trading com quantidades não muito grandes. Essa é uma das vantagens de usar um broker, nesse caso é Iron Forex. Então, eles dizem, olha, para facilitar, você sabendo como fazer trading, facilitar e dar mais valor a seu dinheiro, eles podem dar alavancagens que vão de 1 a 20, 1 a 30, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200, a 500, a 1.000, 2.000, 3.000. O que quer dizer isso? Cada dólar que você tem na posição pode crescer ou baixar nessa proporção. Então, quando nós não sabemos fazer trading, por favor, escreva o que eu vou dizer a continuação. O seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você use. Se você está usando o máximo alavancagem, você está trabalhando com o máximo risco. Se você sabe de trading, pode ter lucros muito interessantes, mas se você não sabe, as perdas podem ser gigantescas, pode queimar a conta. Então, o terceiro conselho é baixe o alavancagem. Qual é o alavancagem que eu aconselho? É 1 a 25, 1 a 30, que é o alavancagem máximo que dá a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, para os brokers baseados na Europa, para os traders que começam fazendo trade. Se você quer ter uma alavancagem maior, você tem que provar que você sabe fazer trading, que tem conhecimentos básicos de trading para ter possivelmente uma alavancagem perto dos 1 a 100. Então, comece com 1 a 25, 1 a 30. E tanto que queima santo, tanto que não ilumine ele. Não? Quarto conselho é não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição como máximo, o qual é uma aproximação conservadora inteligente, sabida. Porque se você perde 1% da sua conta, isso é relativamente fácil de recuperar. Eu vou escrever aqui no chat do webinário, primeiro o meu nome. Eu sou Carl Praz, e vocês me podem achar no LinkedIn. Agora, tem um livro que se chama o Price Action, Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo, que é um jovem muito inteligente de Singapura, que ele propõe no livro 2 sistemas básicos de trading baseados no price action para a gente fazer um trading inteligente e totalmente compatível com o material que estamos vendo nos webinários. Então, ele, na página 72 do livro, ele põe uma tábua onde ele fala, olha, se você perde certas porcentagens da sua conta, você precisa tantas porcentagens de posições lucrativas para recuperar isso. Então, se você passa dos 50%, fica praticamente impossível recuperar essa perda. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso, é que, como máximo, não ponha em risco mais de 1% do total do que você tem na conta por posição. E quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Olha, isso é estratégia quase militar. De fato, eu
aconselho também para você ler o livro Sun Tzu, O Arte da Guerra, porque tem muitas coisas aplicáveis ao trading que você vai poder usar, principalmente com o que tem que ver com o território da batalha, tá? Quando você é que tem a vantagem, quando é que você não tem, quando colocar a posição, quando não fazer nada. Então, é também como aprender a jogar xadrez. Se você está aprendendo, eu não aconselho jogar 4, 5 jogos ao mesmo tempo, porque você vai perder controle deles. Possivelmente vai perder em tudo, se não vai aprender, talvez, muito bem. Pode ficar confuso. Comece com uma, concentre-se em uma e busque o jeito para que essa posição seja lucrativa, que você possa achar quais são os melhores momentos para entrar e quais são os melhores momentos para sair, através da prática que se conhece como backtesting, que é também uma da qual vamos estar falando em webinários futuros. Então, se você segue esses 5 conselhos, fica muito difícil queimar a conta. E, sobretudo, entrene-se primeiro numa conta demo. Esses produtos podem não ser adequados para todos. A aproximação psicológica é muito importante. Isso não é gambling, isso não é apostar. Isso é uma técnica que precisa disciplina e não deixar-se levar pelas emoções. Você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A sensação de responsabilidade, todo o material aqui apresentado é estritamente educacional, não são sugerências de trading. E, finalmente, a responsabilidade da colocação da posição é sempre do trader que fez ela, independentemente da fonte que ele usou para tomar a decisão. Então, isso é estritamente material educacional. Os instrutores de Iron Forex não somos responsáveis de qualquer perda que o trader possa ter. E a redistribuição desse material está estritamente proibida porque é material que tem direito de autor. Aqui tem vantagens. Se você participa no webinar em vivo, você pode fazer perguntas em vivo através do chat, onde podemos ganhar tempo, não? Para você aprender. Se você não participa do webinário na hora, que é às 7 da noite de Lisboa, o dia de hoje, 3 da tarde de Brasil, tudo isso fica guardado na página da Iron Forex, como webinários que você pode ver às vezes que você quiser, nos momentos que você quiser. E também tem o canal do YouTube, onde você também pode ver esses webinários. Então, esse material fica guardado para você ver isso quando você quiser, tá? Vamos começar com a análise fundamental. A previsão econômica tem 4 mercados principais aos quais nós, os traders minoristas, temos acesso. O mercado de ações, de capitais, o mercado de futuros, o mercado de divisas, que é o Forex. Se chama Forex porque é o Foreign Exchange, as primeiras letras da primeira palavra, as 2 primeiras da segunda, fazem a palavra Forex. E tem o que é o análise fundamental, onde cada desses mercados tem uma análise fundamental diferente. As ações dependem dos estados financeiros da empresa. Os futuros dependem da situação por a qual atravessam os commodities. O Forex tem que ver com as economias dos países e os conhecimentos macroeconômicos ajudam. Mas você não precisa ter uma licenciatura em macroeconômica para fazer trading.
mas tem que ter muito em consideração todo o que vamos ver nesse momento para você fazer uma análise fundamental. Muito bom. Desculpe, estou aqui lutando um pouco com a iluminação. Tá. Então, a análise fundamentalista pode ser definida como estudo do desempenho econômico-financeiro de um país. A análise fundamental fala da força ou da fraqueza que possa ter uma economia de uma moeda com respeito à outra. Então, temos visto que a palavra tendência é muito importante no trading. E o conhecimento da força ou da fraqueza de uma economia pode falar também da força ou fraqueza de uma tendência. Então, é muito importante saber e ter em presente o que é o análise fundamental. Concentram nos fatores que determinam as taxas de câmbio, bem como a saúde econômica dos países, sua estabilidade política e seus eventos circundantes. Vimos no que é o webinário introdutório o que são os 3 tipos de paridades, onde você tem as maiores, que são as mais difíceis de mover o preço, tem as menores, onde às vezes não participa o dólar, em outras sim, mas é a moeda de uma potência com outro país desenvolvido. E tem o que são as exóticas, que sempre é a moeda de um país desenvolvido, frente à moeda de um país em vias de desenvolvimento. Então, uma maneira popular de medir a saúde da economia de um país é através de seus indicadores econômicos. Agora, o interessante disso é que pode preparar ao trader, através do que são os anúncios econômicos, a não só evitar que esses anúncios possam ir em contra do seu trading, mas, sobretudo, para aproveitar esses anúncios para que possam ir a favor das suas posições. Você pode ter informação do que é na página da Iron, mas tem também o que é o investing.com do Brasil. Você pode descarregar isso no seu celular ou pode ter isso também no computador. Eu aconselho a gente ter o que eu chamo o seu laboratório de trading. A sua biblioteca com os livros, as classes que você tomou já guardadas no computador, diferentes janelas. As janelas não fazem um bom trader, mas ajudam. Eu, pessoalmente, sempre tenho uma janela só para a informação do análise fundamental, para estar ao momento, para saber o que é o que está acontecendo com anúncios programados e com o que não está programado. Tem algo apaixonante no trading, e é que não é que o trading invite a gente a saber de tudo, praticamente obriga você saber o que está acontecendo no mundo, porque algo que acontece na Inglaterra, Austrália, ou Japão, ou China, afeta todo o mercado de divisas, principalmente também todo o que acontece com o dólar. Então, br.investing.com é uma boa sugerência de página financeira. Tem gráficos, tem artigos muito interessantes. Mas o que mais vamos usar aqui é o calendário econômico. Então, você puxa aqui no calendário econômico e você vai ter
todos os anúncios que se vão dando no dia de cada país. Aqui é na hora do Brasil. Fica interessante, possivelmente tem um po.investing.com para Portugal. Esse dado não tenho, mas se você usa o do Brasil, bom, já tem uma ajuda, porque é informação que já está em português. Tem a hora em que se dá o anúncio econômico e tem o grau de importância desse anúncio. Isso quer dizer o grau de volatilidade que pode gerar esse anúncio. Se você gosta de escrever, tem dois tipos de volatilidade. Uma é a volatilidade lateral, a louca, que é um empate entre touros e ursos, que é um empate entre compradores e vendedores, que não é precisamente a mais favorável para os traders. E tem a volatilidade direcional, seja a alça ou a baixa, que é a que nós usamos para fazer dinheiro. Esse tipo de anúncios podem mover o mercado e podem mover muito ele. É preciso que você saiba que as diferentes temporalidades, olha, eu vou mostrar aqui a plataforma do MetaTrader que você pode usar no trading com a Iron Forex. Tem diferentes temporalidades, você sabe. Vou mostrar elas, começando com a de 1 minuto até a de 1 mês, que são gráficos. O que fala essas temporalidades é do tempo, do valor do tempo de cada vela. No gráfico de 1 minuto, estamos falando de castiçais de 1 minuto. Cada castiçal é o movimento do preço durante 1 minuto. Aqui em 5, cada vela é 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas. Um dia é o movimento do preço num dia. Uma semana ou 1 mês. Agora, não é que tenha melhor, que uma seja melhor que a outra. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Uma característica é que as temporalidades mais rápidas, que são os que usam os scalpers, são as mais suscetíveis aos anúncios econômicos, onde podem aparecer castiçais gigantes, verdes ou amarelos, verdes ou vermelhos, desculpa. E as temporalidades que pudéssemos dizer, olha, essas estão blindadas, são as de um dia, por exemplo. O que pode ser um castiçal gigante na temporalidade de 1 minuto é apenas uma pequena sombra na vela de um dia. Mas quando se trata de ter vantagem sobre o mercado, então o análise fundamental pode ajudar muito. Por quê? Porque você se pode preparar fazendo um calendário de anúncios econômicos. Se tem uma estrela, possivelmente não vai gerar muita volatilidade se tem 2 estrelas, mas se tem 3 estrelas, é um anúncio importante. Não é garantia que vai gerar volatilidade direcional, mas dependendo da diferença entre a previsão e o resultado, é o câmbio que possivelmente vai ter no preço. Então, você tem a data anterior, tem a projeção e tem a data atual. E agora, nesses momentos, são às 14 horas no Brasil. Então, até aqui vai
os anúncios econômicos. Então, os anúncios que mais movem o preço são os anúncios dos bancos centrais, da política monetária, da taxa de interesse que faz a Reserva Federal dos Estados Unidos, Banco Central, da Comunidade Europeia, do Brasil ou do México. Então, o que é importante é que você se prepare, que você tenha o seu planner, o seu calendário, a sua agenda, onde você saiba quais são os anúncios mais econômicos, os anúncios econômicos mais importantes que você possa aproveitar e que você faça um estudo de qual é a possibilidade do resultado do anúncio, para onde se vai mover o gráfico e você poder colocar a posição para aproveitar esse movimento. Sempre uma decisão de posição que você possa basear inicialmente no análise fundamental deve estar fundamentado também com um análise técnico sólido. Agora, voltando à apresentação, temos o euro-dólar é a paridade mais forte no mundo. Então, se a economia vai indo melhor na Europa que nos Estados Unidos, o gráfico vai ir para cima do euro-dólar. Porque se a moeda base se fortalece, o gráfico vai para cima. Se a moeda base fica fraca, então o gráfico vai para baixo. Agora, é muito importante para você saber que se a moeda de cotação, que está na direita, fica forte, o gráfico baixa. Se fica fraca, o gráfico sobe. Então, o trader é aquele estratega financeiro que se prepara para os próximos movimentos para podê-los aproveitar. Uma vez que se dá o anúncio, uma vez que se dá o movimento, já estamos tarde. Se poderia ainda talvez aproveitar algo, mas o movimento principal possivelmente já aconteceu, então precisa estar no momento correto, no lugar correto para aproveitar a posição. Quais são os indicadores macroeconômicos mais importantes do análise fundamental? É a taxa de juros dos bancos centrais, que, olha, é incrível, estamos em século XXI. A tecnologia avançando com a inteligência artificial rapidamente. Mas os mecanismos que usam os bancos centrais para controlar a inflação são medievais. Simplesmente buscam, olha, se a inflação aumenta, eu vou aumentar a taxa de juros. Mas isso afeta o crescimento do país. Eu acho que um dos trabalhos mais difíceis é o do diretor, o presidente do Banco Central, porque faça o que faça, sempre tem um efeito colateral. Então, ele logra frenar a inflação, mas o crescimento do país decresce, então começa a ter mais desemprego, então precisa agora diminuir a taxa de juros. É problemático, não? Então, taxa de juros, o anúncio de política monetária dos bancos centrais é o anúncio econômico mais importante, é o que possivelmente mais volatilidade pode gerar no mercado, que é a rapidez e o movimento, a rapidez dos movimentos dos preços no mercado. A inflação, número 2, produto interno bruto, o PIB, número 3, desemprego, número 4, balança comercial, número 5. Agora, eu invito a gente que está vendo esse webinário a ver
quais são as datas, os dias que já estão programados para os bancos centrais mais importantes do mundo, quando é que eles vão dar o seu anúncio de política monetária, para saber. Se você está fazendo trading, pode ser tipo scalping, gráfico de 1 minuto, 5, 15 minutos, e aparece um castiçal gigante, tem muita alta possibilidade que isso tem que ver com um anúncio econômico que aconteceu nesse momento, ou no momento que apareceu esse castiçal gigante. Então, precisa estar se preparado. Então, isso é o que vai dar vantagem para você, o seu planner, ok? Não só para esse ano, para o próximo também. Desculpe. Que você tenha quando é que a FED, a Reserva Federal dos Estados Unidos, vai dar o anúncio de política monetária relativo às taxas de juros dos Estados Unidos, a da Comunidade Europeia, a do Banco Central de Inglaterra, de Japão. Depende muito dos instrumentos que você use. Tem algo importante que falar. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o que é esse calendário. Eu vou para o dia da manhã e você vai poder ver que tem geralmente muitos anúncios dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos dá o anúncio de taxa de juros, é muito combinado com outros anúncios, fazem que tenha muito ruído, que o preço se mova muito para cima e para baixo. Mas quando outros bancos centrais, como o Banco Central de Canadá, dá um anúncio de política monetária, muitas vezes é só esse anúncio. Então, o movimento que faz o preço, geralmente, é muito mais limpo que o que faz o dólar. Então, você prepare-se para os anúncios, busque na internet, busque as datas do dia e hora que vai ser o anúncio de política monetária, para se preparar para poder aproveitar eventualmente esse anúncio e que não vá em contra das suas posições. Esses anúncios de política monetária são os mais importantes, que movem mais o mercado. Os bancos centrais geralmente dão entre 9 e 10 ou 11 anúncios ao ano. E isso é o que faz a diferença entre um trader, digamos, turista, a um trader profissional. O profissional está ao momento, ao dia, com isso, e com isso que tem que ver com os anúncios que podem mover o mercado. Tem outros que não estão programados. Não? Se o Biden dá uma conferência, dá uma informação que não estava prevista, move o valor do dólar, não estava previsto, mas é muito importante você estar informado. Isso é um começo. Você pode ter também o canal da Bloomberg para estar vendo os anúncios no tempo real. Tem até um Bloomberg profissional. Ajuda muito. Esse é enquanto a anúncios de política monetária. Mas nos Estados Unidos tem outro anúncio que se chama o NFP, o Non-Farm Payroll, que tem que ver com as nóminas não agrícolas dos Estados Unidos. O primeiro que podemos perguntar-nos é: mas por que eles fazem um anúncio de nóminas não agrícolas? Bom,
é que, no que é a indústria agrícola dos Estados Unidos, tem uma economia que não participa diretamente nos Estados Unidos. Para todos os congêneres mexicanos de Centro e Sudamérica que trabalham na indústria agrícola dos Estados Unidos, geralmente, eles mandam mais do 90% do que eles ganham para os países de volta, de onde eles pertencem, para suas famílias, não? Então, é uma economia que não está participando diretamente dos Estados Unidos, então, por isso é que eles falam das nóminas não agrícolas. Esse anúncio é sempre a primeira sexta-feira de cada mês. Então, olha, eu achei um planner no Amazon que vai desde o 2023 até o 2027, tá? Então, eu já ponho todos os NFTs, todos os anúncios de nómina não agrícola dos Estados Unidos, daqui a finais do ano 2027, porque já sei quando vão ser. Tem algumas vezes que, por exemplo, quando a primeira sexta-feira cai em dia 1º do mês, às vezes eles dão um anúncio até o seguinte. Mas você pode cotejar com a página da investing.com, por exemplo, quando é que ele está programado. Essa página programa até finais desse ano, possivelmente um pouco ainda dos 2024. Mas você sabe que esse anúncio sempre é a primeira sexta-feira de cada mês, então você pode pôr preventivamente até o ano que você quiser. Tem até planners que você põe um mês e um ano, e pode ir até o ano que você quiser. Entanto, Deus de vida, você pode já estar preparado para esse. Por quê? Porque esse é o segundo anúncio econômico que pode gerar maior volatilidade depois do anúncio de política monetária do Banco da Reserva Federal dos Estados Unidos. Então, é algo que se pode aproveitar, sim, é algo que não deve tomar por surpresa ao bom trader, não. Então, as oportunidades estão aí. Você precisa se preparar para aproveitá-las. Por exemplo, um bom trader é aquele que no fim de semana se prepara para o trading da próxima e ele busca, nesse tempo no qual os mercados de Forex não estão trabalhando, para se preparar e detectar quais são as oportunidades que vão se apresentar na próxima semana para podê-las aproveitar. Então, se você já tem isso no seu plano, na sua agenda, você já tem vantagem sobre o mercado. E disso é o importante. O importante é você estar por adiante das oportunidades para poderlas aproveitar, porque se você vai de trás, já apareceram, já foram. Como se diz, já foi. Não? Então, precisa estar atento. Voltando ao que é a apresentação, então temos o que é a taxa de juros. As taxas de juros são talvez o indicador mais importante. É o indicador mais importante quando se trata de determinar o valor a longo prazo de uma moeda. E aqui tem algo interessante, porque eu aconselho você ter também um calendário de qual é a taxa atual da Reserva Federal de Portugal, do Banco Central de Portugal, do Banco Central do Brasil. Qual foi a anterior? Ver a perspectiva. Qual pode ser o próximo anúncio? Todos os bancos estão elevando as taxas a níveis incríveis. O Banco de México
está cobrando uma taxa de interesse, uma taxa de juros de 11%. Então, isso chega a um ponto onde possivelmente já não pode subir mais. Então, você se pode preparar para o momento em que o Banco Central baixe a taxa de interesse e ver se como poder aproveitar esse anúncio. Os bancos centrais geralmente anunciam as taxas de juros todos os meses. Alguns meses não. Com todo o mercado cambial, observando atentamente para ver o que eles farão e atuar acorde ao mesmo. Tem um fator que é muito importante, eu vou falar sobre ele. Esse é uma espécie como de patinagem, é o slipperage. Se você coloca uma ordem pendente para uma posição e espera que o anúncio ative essa ordem, tem geralmente tal volume de ordens pendentes que quando o preço chega a esse nível que ativa elas, o preço se dispara e faz o que se chama um gap, um pulo. O preço estava aqui, agora o castiçal está aqui em cima. O que aconteceu? Esse é o slipperage. E o slipperage tem a desvantagem que pode fazer que a posição não se tome no preço que você pôs, se muito mais para cima ou muito mais para baixo. E onde você já deveria ter lucro, você está tendo perda, porque a posição entrou tarde demais. O broker, o sistema do broker, responde e vai responder e vai tomar a posição, mas pode tomar a posição no último preço que vem do mercado interbancário, que é muito mais longe do que você pôs. Então, para evitar o slipperage, possivelmente você tem que pôr a posição com antelação ao anúncio. Mas aí tem a desvantagem de que o preço se pode mover na direção contrária, que ainda não saiu o anúncio. Então, precisa prática. Faça isso em demo. Esteja atento. É muito interessante. Porque o castiçal gigante, verde ou vermelho, que aparece, é ao segundo do anúncio programado. Se é às 9 da manhã de México, às 8h59 o preço estava assim, de pronto às 9, pum! Em segundos. Um segundo, uma fração de segundo. Então, tem que ter cuidado com o slipperage. O cenário melhor que eu posso dar como conselho é você tem uma ideia de para onde vai se mover o mercado, o preço. Você coloca uma posição com antelação. O preço se vai movendo devagarzinho nessa direção e você blinda a posição em zero. Vem o anúncio. Se tem alta volatilidade lateral, ativa o stop loss em zero, você não perdeu. É mais, o slipperage pode ser tão forte que você ainda perdeu um pouco de dinheiro que foi para o outro lado. Mas, se o preço se dispara na outra direção a favor da sua posição, isso é exponencial. Porque, olha, o RR, que é o Risk Reward Relation, tem que ver com o stop loss que você põe. 2-1, 3-1. Mas se você blinda a posição em zero, o RR é infinito, porque você já não tem nada que perder, então o RR é gigantesco. Você pode aproveitar isso, tá?
como vocês viram, 1 hora não é suficiente para poder ver todo o que tem que ver com o análise fundamental, mas vimos coisas muito importantes que têm que ver com estar ao segundo do que está acontecendo, dos anúncios econômicos que vai acontecendo no mundo, para você poder aproveitar esses anúncios através de Forex. Eu dei o nome ao começo, vou dar ele outra vez. Carl Pras. Vocês me podem achar em LinkedIn. E eu posso compartilhar com vocês material da apresentação, onde vocês veem todos os anúncios econômicos de cada país. Já falamos do NFP dos Estados Unidos, mas tem muitos, como o Tankan, em Japão, que é um anúncio econômico muito importante que tem que ver com o yen japonês. Então, se as taxas de juros aumentam, se fortalece a moeda, geralmente. Se a taxa baixa, a economia fica mais forte, mas a moeda fica mais fraca. Então, tem que tomar em consideração esses elementos. Alguns deles têm que ver a curto prazo e outros têm que ver a longo prazo. As taxas de juros mais altas aumentam a demanda do valor da moeda, mas o fluxo, o cash flow, diminui. Então, a economia já não cresce tão rápido. Se a taxa de juros baixa, então a moeda fica mais fraca, mas a economia cresce. Então, os bancos centrais têm que estar jogando com esses dois fatores todo o tempo. Então, isso é o mais importante enquanto a o que é o análise fundamental. Eu vou pôr outra vez a página do brinvesting.com para você, se você tem uma só janela no computador, você pode dividi-la com o Windows, uma para os anúncios e outra para a plataforma, ou se você pode ter mais janelas, isso pode ajudar muito também, ok? Minha gente, vamos deixar isso aqui. Meu nome é Carl Pras. Estou feliz de compartilhar 20 anos de experiência em trading com vocês. Mando saúdes com muita saudade para cada um de vocês em cada uma das suas belas cidades, belos países. Temos essa mesma apresentação, esse mesmo tema, quinta-feira, o dia depois da manhã, 7 da noite do Brasil, que são as 11 da noite de Lisboa, Portugal. Para a gente que não possa dormir um momento, pode ter um momento de webinário com esse tema apaixonante e crucial que é para um bom trading, tá? Minha gente, até loguinho. Tchau, tchau.